Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, professora de Biologia, e hoje nós teremos mais uma aula para os alunos da terceira série do CEPMG Nível das Neves. Bom, hoje nós vamos fazer a correção da nossa quinta lista de atividade, relacionada à cadeia alimentar e fluxo de energia no ecossistema. Lembrando que esse assunto está dentro de ecologia. Então vamos lá. Questão número 1. As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. Muito bem. Então, nós vamos marcar a alternativa correta. Vamos relembrar uma cadeia alimentar. Vamos colocar aqui milho, que é um ser vivo produtor. Por quê? Porque ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Serve de alimento para uma galinha, por exemplo, que seria o consumidor primário. E a galinha serve de alimento para o homem. Então, o que eu tenho aqui? Uma cadeia alimentar, certo? O final da seta, a bunda da seta fica para quem é comido e a ponta da seta para quem come. A bundinha para quem é comido, a ponta da seta para quem come. Não se esqueça disso. A cadeia alimentar vai sempre começar por um ser vivo. Vamos trocar de cor aqui. A cadeia alimentar vai sempre começar por um ser vivo produtor. Aí depois nós teremos o consumidor primário e consumidor secundário. Muito bem. Lembrando que o fluxo de energia em uma cadeia alimentar, uma teia alimentar, é sempre unidirecional. Ele sempre vai do produtor para em sentido ao decompositor. Aqui, gente, depois que o ser humano morre e ele não serve de alimento para nenhum outro ser vivo, ele vai sofrer a ação dos decompositores. Lembrando que os decompositores, eles atuam em toda a cadeia alimentar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da galinha. Nem toda galinha vai ser consumida, partes dela não serão consumidas, ossos, as penas, cartilagem, bico, unha, isso tudo vai sofrer a ação dos decompositores e se transformar em nutriente novamente para a terra. Então, isso é uma cadeia alimentar. Outra coisa também, aqui nós temos os níveis tróficos. O que significa trófico? Lembra? Alimentação, Aqui, trófico. Significa alimento, na verdade. Então, os níveis tróficos é o nível de alimentação. Aqui no milho nós temos o primeiro nível trófico, segundo nível trófico é a galinha e terceiro nível trófico é o homem. Muito bem, depois de relembrarmos o que é uma cadeia alimentar, né, os principais conceitos, vamos para o nosso exercício. Então, em relação à cadeia alimentar, nós vamos marcar a alternativa correta. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos? Meninos, olha a pegadinha dessa questão. Na verdade, se fosse uma teia alimentar, essa alternativa ela seria verdadeira. Por quê? Lembra que na nossa aula eu mostrei para vocês que muitas vezes o mesmo indivíduo ele pode ocupar diferentes posições na teia alimentar? Por quê? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma planta qualquer que vai servir de alimento para um coelho. Esse coelho pode servir de alimento para uma raposa. E ele também pode servir de alimento para uma onça, por exemplo. Mas a onça, além de se alimentar do coelho, ela também pode se alimentar da raposa. Então, vamos ver aqui, Produtor, a planta. Consumidor primário, o coelho. Consumidor terciário, a raposa, quando se alimenta do coelho. Consumidor primário, secundário, a raposa, quando se alimenta do coelho. Terciário seria a onça, quando se alimenta da raposa. Agora, então aqui,
a onça está sendo consumidor terciário, quando ela se alimenta da raposa. Agora, vamos ver se é possível que ela ocupe uma outra posição dentro dessa teia alimentar. A planta continua como produtor, o coelho continua como consumidor primário. Então, planta, coelho. Quando o coelho aqui, ó, serve de alimento para a onça, ela passa de consumidor terciário para consumidor secundário. Então, se essa alternativa estivesse se tratando de teia alimentar, nós diríamos que ela é verdadeira. Mas uma cadeia alimentar, ela não pode ser verdadeira. Por quê? Porque a cadeia alimentar, ela só pode ser representada assim, ó. Certo? Então, a teia alimentar, ela envolve um grupo maior de ser vivo, envolve vários, os animais eles podem se alimentar de vários seres vivos diferentes. A teia alimentar, ela envolve menos seres vivos e ela é unidirecional, ela só vai em um sentido. Portanto, em relação à teia alimentar, essa alternativa está errada. Para que ela fosse, em relação à cadeia alimentar, ela está errada. Para que ela fosse verdadeira, aqui nós teremos que ter uma teia alimentar. Muito bem. Na cadeia alimentar, sempre inicia com o ser vivo decompositor? Não, nunca. A cadeia alimentar sempre inicia com o ser vivo produtor. Muito bem, produtor. Consumidores secundários são sempre os herbívoros? Vamos ver. Ó, herbívoro, o que é um herbívoro? É aquele ser vivo que se alimenta exclusivamente de plantas. Então, vamos lá. Um ser vivo produtor aqui e o ser vivo que se alimenta dessa planta aqui, ele é chamado de consumidor primário. Então, essa daqui também está falsa. Para que ela fosse verdadeira, aqui deveria ser primário. O ser vivo primário é que são os seres vivos que serão sempre os herbívoros. Na cadeia alimentar, observa-se o fluxo direcional, unidirecional de nutrientes e energia verdadeiro. Por que essa alternativa é verdadeira? Porque o fluxo sempre vai do produtor para o decompositor. Ele não volta, ele sempre vai na mesma direção. Ele começa no ser vivo produtor, aquele ser vivo que vai ter uma maior quantidade de energia, em direção ao decompositor. Lembrando que essa energia ela vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Porque quando o ser vivo se alimenta de outro ser vivo, ele utiliza parte da sua energia, daquele alimento, para sobreviver. Ou seja, ele gasta parte dessa energia. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. É a nossa alternativa correta. Por que a letra E é falsa? Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores? Isso é verdadeiro? Não. Os organismos produtores são os autótrofos. Lembrando, o que significa trófos? É alimento. Auto vem de autossuficiente. Autótrofos são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. Então, essa alternativa também está errada, porque os organismos heterotróficos ou heterótrofos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Vamos para o nosso próximo exercício. Deixa eu apagar isso daqui para ficar menos poluído visualmente. Vamos lá, exercício número 2. Sobre os diferentes níveis tróficos observados em cadeias e teias alimentares, marque a alternativa correta. A. Organismos fotossintetizantes fazem parte dos... A. Alternativa incorreta. Aqui, ó. Muito importante essa palavra. Os organismos fotossintetizantes fazem parte do ser vivo produtor? Verdadeiro. Por quê? Os organismos fotossintetizantes, como as algas, que fazem parte do reino protísteo, são seres vivos que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, por exemplo. Todas as plantas que realizam fotossíntese
produzem o seu próprio alimento. Portanto, são os seres vivos produtores os quais iniciam a cadeia alimentar. No nível de decompositores, encontramos exemplos: fungos, organismos autótrofos. Gente, fungo, vamos lá. Fungo é um ser vivo especial, ele possui características tão próprias que eles possuem um reino apenas para eles, que é o reino fungi. Durante muito tempo, os fungos eles ficaram classificados, eles ficaram dentro do reino das plantas. Por quê? Porque eles se parecem com as plantas. Se você observar um fungo, né, um cogumelo, por exemplo, fisicamente falando, só observando, ele se parece mais com as plantas do que um animal. Portanto, ele durante um tempo ficou no reino dos fungos. Bom, com o passar dos anos e com a tecnologia, observou-se que os fungos eles não são seres capazes de realizar fotossíntese. Portanto, eles não produzem o seu próprio alimento. Se eles não realizam fotossíntese, eles não poderiam estar incluídos no reino das plantas. E por causa de outras características que eles possuem, eles não se enquadravam nos outros reinos. Portanto, foi criado um reino só para eles, que é o dos fungos. Então, essa aqui é a nossa alternativa errada, incorreta, que é a alternativa que deve ser marcada no exercício. Por quê? Porque os fungos, eles não são seres autótrofos, eles são seres heterótrofos. Então, essa daqui é a nossa alternativa incorreta, pelo fato dos fungos serem seres vivos heterótrofos. Letra C. Os consumidores são organismos incapazes de sintetizar o seu próprio alimento. Sim, o que significa sintetizar? Produzir, lembra? Os consumidores são aqueles organismos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Essa alternativa é verdadeira. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários? Verdadeiro. Quem se alimenta do produtor é consumidor primário, quem se alimenta do consumidor primário, consumidor secundário, quem se alimenta do secundário é consumidor terciário e assim sucessivamente. A cada nível trófico, parte da energia é perdida? Sim, verdadeiro. Lembra que eu falei? Por que ela é perdida? Porque o ser vivo, quando ele se alimenta de um outro ser vivo, parte da energia contida naquele alimento vai ser utilizada para manter a vida dele. Ou seja, parte da energia vai ser consumida. Portanto, essa energia vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. Muito bem, vamos para o número 3. Deixa eu só apagar isso daqui, porque fica muito poluído visualmente falando aqui. Fica melhor para nós. Número 3. Analise as proposições abaixo a respeito da energia nos ecossistemas. Os organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, são capazes de capturar a energia luminosa do Sol e convertê-la em energia química, que fica armazenada nas moléculas orgânicas, de substâncias orgânicas, das substâncias orgânicas. Esse processo é chamado de fotossíntese? Verdadeiro. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia e pode ser transferida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção da sua própria vida. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia a ser transferida, sim. Ou seja, a energia do nível trófico do produtor é sempre maior do que a energia que vai ser transferida. Vamos pegar aqui o exemplo da galinha, ela comeu milho. A energia que ela absorveu do milho vai ser maior do que a energia que ela vai passar quando ela servir de alimento para o nível trófico seguinte. Ou seja, a energia ela é perdida entre os níveis tróficos. Então, essa alternativa também é verdadeira. É sempre maior que a energia a ser transferida para o nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para manter a sua própria vida. Verdadeiro. Número 3. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, até agora sim, né? Vai em uma única direção, em um único sentido,
Tem início nos organismos produtores, sim, aqueles que produzem seu próprio alimento, autótrofos, como as plantas e as algas, e passa para os consumidores e finaliza com os decompositores, também é verdadeiro. Número 4. Os consumidores primários obtêm a energia necessária à sua sobrevivência alimentando diretamente dos fotossintetizantes? Sim, o consumidor primário são os herbívoros, aqueles que se alimentam dos produtores, que são os fotossintetizantes, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento. Os organismos decompositores obtêm a energia necessária à sua sobrevivência a partir da decomposição da matéria orgânica morta? Também é verdadeiro. Os organismos decompositores são aqueles que decompõem a matéria orgânica que já morreu, obtendo nutrientes para si e transformando essa matéria morta em nutrientes para o solo. Assinale a alternativa correta. Bom, gente, não preciso ler todas as alternativas, né? Por quê? Porque nós acabamos de ver que, nesse caso, todas as alternativas são corretas. Então, a nossa alternativa é a letra E. Número 4. Existe no Pantanal? No Pantanal, existe um número grande de ecossistemas aquáticos, formados por rios, lagos e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente neste ambiente. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de... Primeira coisa, vamos lembrar aqui o que é fitoplâncton. Gente, existem os fitoplânctons e os zooplâncton. Fitoplâncton refere-se àqueles seres vivos que realizam fotossíntese e são tão pequenos que eles não conseguem se fixar em um lugar. Eles ficam de acordo com o fluxo da água, certo? Eles vão se locomover de acordo com o fluxo da água. E o zooplâncton é a mesma coisa, só que o que significa zoo? Zoo vem de animal, certo? Portanto, são os seres vivos que não realizam fotossíntese, os animais que são tão pequenos que não conseguem se fixar. Eles vão se movimentar de acordo com o fluxo de água. Há algum tempo atrás teve uma prova no Enem que caiu sobre isso. E aí, para que o aluno fosse capaz de acertar, bastava que ele soubesse a diferença entre zooplâncton e fitoplâncton. Então, só para relembrar. Bom, então, fitoplâncton, esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de consumidor primário. Lembrando, se ela realiza fotossíntese, ela não é consumidor, é um ser vivo produtor. Então, falso. Consumidor secundário? Também não, porque ela é um ser vivo produtor. Consumidor terciário? Também não. Por quê? Porque ela é um ser vivo produtor. Decompositor? Não, também não. Ela exerce um papel de produtor. Muito bem. Então, os fitoplânctons, que são aqueles seres vivos capazes de realizar fotossíntese para obter o seu alimento, ele faz parte do ser vivo produtor. Número 5. Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário. E secundário quando se alimenta respectivamente de... Vamos ver. Se a pessoa se alimenta de leite e queijo, não. Aqui ele vai ser pelo menos secundário. Por quê? Porque o leite e o queijo, eles são produtos que vêm de um outro ser vivo. Então, não. Salada e arroz, não. Aqui o homem vai ser consumidor primário. Aqui é secundário. Por que primário? Porque aqui, meninos, tanto a salada quanto o arroz são seres vivos, são plantas que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Portanto, eles são ser vivo produtor. Então, quando a gente come eles, nós estamos nos comportando como consumidor primário. Arroz e feijão, a mesma coisa, são seres vivos produtor. Portanto, nós nos comportamos como consumidor primário quando nos alimentamos dele.
Batata doce. Batata doce é uma planta, né? Produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, quando você come batata doce, você está se comportando como consumidor primário. E quando a pessoa come fígado de vaca, que é um consumidor primário, a vaca em si, nós estamos nos comportando como consumidor secundário. Frango grelhado e leite. Quando nós nos alimentamos de frango grelhado e leite, estamos nos comportando como consumidor secundário. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Batata doce e fígado de vaca. Por quê? Porque o exercício fala o seguinte, que é para você marcar a alternativa onde o ser humano ele está representando o consumidor primário e secundário, respectivamente. Primário, quando ele come batata doce, que é uma planta, que vem de uma planta, e realiza fotossíntese, portanto ela é produtor, então nós somos consumidor primário quando comemos a batata doce. E consumidor secundário quando a gente come a carne da vaca, independente da parte, independente de qual parte da vaca que é. Número 6. Questão número 6. Analise a teia alimentar. Analise a teia alimentar. Então, aqui nós temos, vamos ver, cadê? Aqui nós temos o ser vivo produtor, o boi consumidor primário, quando se alimenta do ser vivo produtor, o homem consumidor secundário, quando se alimenta do boi. Bom, aqui nós temos o capim. O capim é o produtor, que serve de alimento para o gafanhoto, que será o consumidor primário, para a galinha, que é o consumidor secundário, para a cobra, que é o consumidor terciário, e para o gavião, que será o consumidor quaternário. Olha só, aqui nós temos o capim, que serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário, que serve de alimento para a galinha, que é o secundário, que serve de alimento para o homem, que é o terciário. Então, aqui o homem aqui ele é consumidor terciário e quando ele se alimenta do boi, ele é consumidor secundário. Quando a galinha serve de alimento para o gavião ele é o consumidor primário, secundário, terciário. Mas quando a galinha serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião, ele vai ser o consumidor quaternário. Tá vendo? Então, em uma teia alimentar, o mesmo indivíduo, ele pode participar de duas formas. Ele pode ocupar tanto ele pode ocupar níveis tróficos diferentes. Ele pode ser o consumidor terciário e quaternário, secundário e terciário, secundário e quaternário, dependendo da teia alimentar, dependendo do que esse ser vivo come. A respeito dessa teia, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A respeito da teia, marque a alternativa correta. Letra A. A teia representada na questão, o capim, ele é o consumidor primário? Não. O capim é o ser vivo. O que o capim é? O capim é o ser vivo que? Produtor, porque ele produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Na teia acima, a galinha atua como consumidora secundária. A galinha atua como consumidora secundária? Sim, ó, quando ela se alimenta do gafanhoto, que é o consumidor primário. Então, essa daqui, ela é verdade. Na teia acima, a galinha atua como consumidora secundária e primária, a depender da cadeia analisada. Não. Por quê? Porque nessa cadeia aqui não tem nenhuma seta que está levando o capim até a galinha. Então, essa é falsa. Até aqui, ó, seria Cadê? Na teia alimentar, a galinha atua como consumidora secundária. Até o secundário é verdadeiro, porque quando ela se alimenta do gafanhoto, ela é secundária. Mas nessa teia, ela não aparece como consumidora primária. Por quê? Porque ela não se alimenta diretamente do capim. Então, essa alternativa também é falsa.
Na teia apresentada, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário, dependendo da cadeia analisada, verdadeira, porque nós já fizemos a análise dessa cadeia antes de começar o exercício. Então, quando o homem se alimenta do boi, ele é consumidor secundário. Mas quando o homem se alimenta da galinha, ele se comporta como consumidor terciário. Então, a nossa alternativa verdadeira é a alternativa C. Vamos analisar as demais. O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários. Gente, olha aqui, falta de interpretação de texto. Desculpem, mas eu errei aqui, Presta atenção. Cadê? Na teia, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário. Olha aqui, gente, coloquei aqui, não, ele representa, nessa cadeia, nessa teia alimentar, ele representa o secundário ou terciário, dependendo do que ele vai comer, e não primário. Para ele fazer parte como consumidor primário, ele deveria se alimentar do capim. Então, essa daqui também é falsa. O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia representada? Sim. Nessa teia, são os únicos seres vivos que se alimentam diretamente do ser vivo produtor. O gavião ocupa apenas a classificação de consumidor terciário? Falsa, porque a gente já havia nós já analisamos a cadeia alimentar e nós percebemos que o gavião ele pode ser classificado como consumidor terciário quando ele se alimenta da galinha e quaternário quando ele se alimenta da cobra. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Vamos para o nosso próximo exercício. É comum haver teias e cadeias alimentares sem a representação dos decompositores. Isso acontece por quê? Porque os decompositores não atuam em todos os níveis tróficos? Falso. Na verdade, ele atua em todos os níveis tróficos. Quando uma planta ela morre, um galho de uma árvore cai ou a planta morre e não serve de alimento para outro ser vivo, os decompositores vão agir. Se um consumidor primário morre e não serve de alimento, os decompositores vão agir. Então, eles atuam em todos os níveis. Os decompositores atuam apenas nos consumidores? Falso, eles também decompõem os produtores. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos? Sim. Ele atua desde o nível trófico do produtor até o consumidor, o último consumidor. Os produtores atuam apenas nos produtores? Essa também é falsa, porque ele atua em todos os seres vivos que participam da cadeia alimentar, desde o produtor até o último consumidor. Então, a nossa alternativa certa é a letra C. Número 8. O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma propriedade rural. Muito bem. Olha só. Aqui. Nós temos aqui robô verde. Nós temos o ser vivo produtor, que é o milho. Que produz seu próprio alimento. Temos aqui um consumidor primário, que é o porco, outro consumidor primário, que é a galinha. Primário. Temos aqui um consumidor secundário, que é o homem, tanto quando ele se alimenta do porco ou da galinha, ele se comporta como consumidor secundário. Temos aqui um consumidor terciário, que é a solitária, quando ele se alimenta do homem. E, ao mesmo tempo, ela também se comporta nessa teia como um consumidor secundário, quando se alimenta do porco. Então, vamos lá. De acordo com o esquema, o homem é produtor? Ele produz seu próprio alimento através da fotossíntese? Não.
Somente consumidor primário? Não, ele é consumidor secundário. Somente consumidor secundário? Bom, quando ele se alimenta da galinha, ele é consumidor secundário. Quando ele se alimenta do porco, ele é consumidor secundário. Aqui, ó, gente, não tinha visto essa setinha aqui. E quando ele se alimenta do milho, ele é consumidor primário. Então, aqui, ele tanto é consumidor secundário quanto consumidor primário. Então, a letra B está errada porque ele não é somente primário, ele é primário e secundário. E a letra C está errada porque ele é primário e secundário e não apenas secundário. O homem somente consumidor terciário também? Não. Por quê? Porque ele é classificado nessa cadeia como consumidor secundário e primário. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, consumidor primário e secundário. Lembrando que a solitária é a tênia, né? Nós temos dois tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata, que são transmitidas através da ingestão da carne da vaca ou da carne bovina ou suína mal passada. A tênia saginata ela é transmitida através da ingestão da carne da vaca mal passada e a tênia solium através da ingestão da carne do porco mal passada. Ela vai até o nosso intestino, se desenvolve, ela é chamada de solitária porque é uma só e ela pode ficar ali por anos e chegar a metros de comprimento no nosso intestino. Ela se reproduz sozinha e à medida que ela se reproduz, ela vai soltando a porção final dela, que é chamada de proglote, cheia de ovos nas nossas fezes, para que o ciclo dela tenha continuidade. Então, o que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de doença? Não consumir carnes mal passadas e de procedência duvidosa, né? Porque para que você possa ser contaminado, a carne bovina ou a carne suína, ela também tem que estar contaminada. Então, se a carne não é de procedência duvidosa, o gado e o porco, ele é criado, né, com a higiene necessária, de acordo com a vigilância de saúde, não existe risco. Mas se a procedência é duvidosa, você nunca deve ingerir essa carne mal passada. Um preá que vivia... Deixa eu trocar a pontinha. Um preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturado por uma cobra. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. Primeiro, a gente tem o capim, que serve de alimento para o preá, que serviu de alimento para a cobra, capturada por uma cobra e mais tarde e a cobra serviu de alimento para um gavião. E a cobra serviu de alimento para um gavião. Mas a história poderia ser outra. O gavião poderia ter caçado o rato ou uma ave. Sim, ele poderia, né? Ao invés de comer a cobra, ele podia ter comido o rato ou uma ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho, que havia comido um inseto também. Então, vamos lá. Com referência à teia alimentar, então vamos fazer aqui, para ficar mais fácil. Mas a história poderia ter sido outra. E o gavião poderia ter caçado um rato ou outra ave. Então, o gavião poderia ter se alimentado de um rato ou ele poderia ter se alimentado de uma ave, que poderia ser uma coruja, que podia ter comido preá, ou uma outra ave que podia ter se alimentado de um ser vivo produtor, enfim. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido um inseto. Então, a cobra poderia ter comido um passarinho, que é uma ave, que poderia ter comido um inseto, que poderia ter comido também o capim. Muito bem, agora a gente tem uma teia alimentar. Com
Com referência à teia alimentar, marque a alternativa correta. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor para consumidor? Sim. Nós já sabemos que a energia ela diminui do produtor em direção ao consumidor. Vamos ver as outras. A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes níveis tróficos? Não. O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração? Também não, porque diminui. Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade de energia não sofre oscilações, não importa o tamanho do animal. A energia ela sempre diminui, ela é sempre unidirecional, vai em direção do produtor aos decompositores e ela sempre será perdida. A complexidade da teia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida, que permanece inalterada. Interfere sim, porque quanto maior o nível da cadeia alimentar ou da teia alimentar, mais essa energia vai ser perdida. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor, do produtor até o consumidor. Bom, meninos, esse foi o nosso último exercício. Eu até achei que tivesse mais. Eu espero que essa aula tenha sido válida para tirar as suas dúvidas em relação à teia alimentar, cadeia alimentar e fluxo de energia. Qualquer dúvida, me procure no particular. Obrigada por estarem comigo nessa aula. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.